Olá, estamos aqui para mais um episódio do Saúde Cast. Hoje, com grande satisfação, que a gente está recebendo aqui nos estúdios o contador Lucas Euler, que tem um escritório referendado, um escritório de nome em Itabuna, presta serviço a inúmeras empresas, não só urbanas, mas rurais, e será um prazer e enriquecedor o que nós vamos estar debatendo hoje com o Lucas. Podem esperar que tem muitas novidades e muitos esclarecimentos aqui. Lucas, muito prazer, é com enorme prazer, na verdade, que a gente recebe você aqui. E inicialmente eu queria que você se apresentasse, fala um pouco da sua trajetória, do seu trabalho, para o público, para que a gente nivele aí essas informações. Pronto. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando do podcast, SaúdeCast. Eu fico lisonjeado por estar participando e espero aprender um pouco mais e também conseguir ajudar, né, todas as pessoas que estejam envolvidas em saúde, segurança e trabalho. Então, eu sou Lucas Euler, sou contador, sou empresário contábil, sou responsável com contabilidade e assessoria. Nós especializamos na área de lucro real, lucro presumido. Ajudamos as empresas, temos uns segmentos específicos que são a parte alimentícias, mercados, supermercados, padarias, restaurantes e similares. Também atendemos a área de serviços médicos, como clínicas médicas, médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas. Então, assim, por mais que sejam segmentos diferentes, mas eles estão e ligados pela importância e os riscos eminentes sobre a saúde e segurança do trabalho. Por isso que nosso escritório tenta desenvolver e auxiliar os clientes a tentar minimizar esses riscos que são inerentes a esse tipo de segmento. Então, é um prazer, espero te ajudar aí. É interessante, né, Lucas, que a gente percebe que sua carteira é bem diversificada. E isso traz muito enriquecimento para o profissional, porque nós estamos falando de mercado, logo estamos falando de restaurante, logo estamos falando de uma indústria. Você não falou aí da área rural, mas eu sei que você atua também na área rural, cada um com suas especificidades, cada um com seus detalhes, com seu tipo de riscos ambientais, e isso enriquece muito o dia a dia do profissional, né? Com a gente também não é diferente. Mas, Lucas, iniciando aí, eu sempre falo, sempre converso com um cliente que chega, que quer algumas informações, que existe uma diferença grande entre normas regulamentadoras do trabalho, as chamadas NRs, que são de responsabilidade do Ministério do Trabalho, e nós temos também o E-Social hoje, com a questão do INSS, da aposentadoria especial e dos eventos específicos dentro do E-Social. E uma das coisas que o cliente sempre me pergunta, mas é o governo de novo, já é uma coisa nova, e a gente falo que não é bem assim, né? Nós estamos falando de leis regulamentadoras que vêm aí de 1978, as primeiras 28 normas regulamentadoras, e estamos falando da regulamentação do LTCAT de aposentadoria especial, dos agentes nocivos, aí do ano de 1991. Portanto, já há um tempo grande. O que é que faz a diferença hoje em relação ao que foi no início, toda essa adequação das empresas, e hoje? O que mudou nessa trajetória aí dos anos que se iniciaram aí a exigência dessas documentações até hoje? Pronto. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que as NRs, que as normas regulamentadoras, ela veio com o objetivo de quê? De garantir, de prevenir todos os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A lei previdenciária, que ela já foi constituída, como o senhor falou, há décadas, né? Não é uma coisa que foi agora, há décadas, ela veio para garantir, reconhecer o direito dos benefícios. Então, ou seja, quando tem um trabalhador que esteja lá dentro de um ambiente de trabalho, que esteja expostos a uma aposentadoria especial, isso quer dizer o quê? Que a lei previdenciária vai garantir todos os direitos à aposentadoria especial. Então, são leis. O E-Social, na verdade, ele veio para quê? Ele é uma plataforma. Apenas para você imputar as informações que as normas estão informando e a lei
previdenciária em relação à aposentadoria especial. Então, ou seja, a plataforma não veio dentro dela leis, não veio dentro dela novas obrigações, ela apenas digitalizou as informações que estavam em papel. Então, antigamente, o que antigamente era o PPRA, que hoje é o PGR, o PCMSO, os AS eram documentos que nós sempre elaborou, porém ficava em papel, agora elas precisam ser digitalizadas e enviadas para o E-Social. Ou seja, as normas elas sempre esteve em vigor, porém existe agora uma nova plataforma, uma nova forma de você informar isso, certo? Perfeito, perfeito. Perfeito. Acho isso muito esclarecedor, porque existe muita divergência, muita confusão em relação a esse entendimento. E aí, a gente tem que entender isso, como empresário também, que ela veio até também para ajudar o empresário. Porque a gente recebe muita demanda de um empresário que tinha aí um motorista, numa época atrás, aí de 20 anos atrás, e que esse funcionário vai se aposentar e ele precisa de um PPP, de um perfil previdenciário psicográfico, né? E como você vai fazer um PPP? Porque a partir de 2021 esse PPP é digital, você tem que pegar na plataforma. Exato. Se você não informa, você não tem como pegar o PPP. E esse pessoal que não fez documentos nenhum de saúde e segurança, como é que a gente gera um PPP? Então, é uma dificuldade enorme, um corre-corre enorme para você tentar arrumar um funcionário que precisa se aposentar por falta dessas informações. Então, esse momento da plataforma é perfeito no sentido do empresário se organizar, fazer as informações, que são os agentes, a gente vai falar sobre isso depois aí, que são os ASOS e os agentes nocivos, o LTCAT e tal, porque ele aí está pronto. A qualquer momento que um funcionário dele precisar de um PPP para se aposentar ou para sair da empresa, ele vai lá, dá um toque no teclado e tira o PPP. Não é isso, Lucas? Exatamente. Então, foi o que eu falei para você. Essa plataforma, ela só veio para digitalizar e para quê? Para dar maior transparência para todos os órgãos, inclusive para esse funcionário, que ele vai conseguir ter esse PPP e toda a aposentadoria já praticamente pronta, sem precisar de elaborar nenhum documento, como o senhor falou, a dificuldade que temos de preparar um documento de empresas que sempre manteve não conformidade com essas obrigações fiscais. Então, ou seja, o E-Social, no meu ponto de vista, ele não veio para prejudicar o empresário, ele veio para dar transparência, rastreabilidade em todas as informações que os órgãos e a própria empresa precisa cumprir, que as NRs determinam. Então, ou seja, se a gente conseguir ter uma contabilidade especializada e uma saúde e segurança do trabalho que esteja alinhada com, ou seja, de atender às obrigações acessórios, que são os laudos, os documentos, e imputar isso para o sistema, eu não vejo o empresário em uma situação complicada. Ou seja, ele vai ter transparência e vai ter as informações em tempo real, sem precisar olhar para trás, porque as informações já são imputadas de forma automática ao sistema. Então, eu vejo o E-Social não como um pé no sapato do empresário, eu vejo como uma solução para ele evitar diversos riscos, principalmente judiciários, que hoje tem por causa dessa não conformidade que se vinha arrastando há anos, e por uma falta de fiscalização, de mão de obra, isso acabou levando os empresários a deixarem de fazer. Só que agora não. Com o E-Social, essas informações estão em tempo real. Ou seja, os órgãos fiscalizadores, tanto o Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, Receita Federal, ele tem dentro de uma única plataforma todas as informações que ele precisa, ou seja, em tempo real. Ele consegue fiscalizar as informações trabalhistas, previdenciárias, as informações tributárias e saúde e segurança do trabalho, e cruzar essas informações. Essa aí é onde a parte mais importante. Se a gente imputar para o E-Social, porque o E-Social ele tem efeito jurídico, você assina com certificado digital, tem validade, protocolo, então aquilo ali serve como ferramenta para fiscalização. Então, se a gente saber fazer as informações corretas, ou seja, aqueles funcionários que têm aposentadoria especial, o 2240 enviado, a contabilidade fazer o recolhimento previdenciário, que são 6% adicional, tudo isso você vai conseguir, até na hora que eles fizerem a auditoria, encontrar que sua empresa está em conformidade com as obrigações fiscais. Claro. Então, eu acho que o E-Social ele é importante, e ele vai mudar, ou seja, a gente entrou na era de responsabilidade digital.
Nós sempre fomos responsáveis. Agora é era digital, ou seja, as informações estão lá em tempo real para qualquer informação. Pois é, Lucas. E aí, me chama a atenção aí uma questão em que há muitas dúvidas em relação a esse comportamento aí. Porque nós falamos de aposentadoria especial e nós falamos de insalubridade. E a gente percebe que elas podem ter uma similaridade, mas elas podem também não ter. Porque quando a gente fala em insalubridade, nós estamos falando da norma regulamentadora número 15. Quando a gente fala em aposentadoria especial, nós estamos falando do laudo técnico das condições ambientais do trabalho, o LTCAT. E o enquadramento dessa aposentadoria especial é através de um decreto de 2020, em que hoje enxugou bastante quais as atividades e quais os riscos que geram a aposentadoria especial. E eu percebo que tem muitos profissionais e ainda algumas pessoas que confundem isso. Olha, ele tem insalubridade, então ele tem direito à aposentadoria especial. Então a gente sabe que não. Uma outra questão, precisa ver se está no decreto, o enquadramento dele. A outra questão é isso que você colocou aí, do financiamento da aposentadoria dele, dos 6% que você colocou. Porque às vezes algumas contabilidades não têm lançado esse recolhimento. E isso vai dar, lá na frente, um problema sério para a empresa. Me explica um pouco mais isso aí, que é até um pouco mais da sua área do que da minha. Pronto. Quando eu tento a contabilidade, eu acho que o papel da contabilidade nesse sentido é muito mais no sentido de orientar do que especificamente dizer o que tem que ser feito ou não. Eu falo direto assim para o cliente. Toda vez que você admitir um funcionário, nós temos que enviar 3 cartinhas para a Receita Federal. Eu falo assim para eles. A primeira cartinha, nós estamos falando sobre a admissão do funcionário. O que é? As informações pessoais e as informações o contrato de trabalho, que vai dizer as funções, quais são a carga horária, né, a jornada de trabalho, quais são se é uma jornada parcial, se é intermitente, a forma de contrato. Aí a segunda cartinha, aí eu falo, essa cartinha eu vou te ajudar, porque essa cartinha vai falar sobre o contrato de trabalho. Aí nós temos a segunda cartinha que nós temos que enviar para a Receita, que é o 2220, que são os exames admissionais. Que é o monitoramento da que é o saúde, monitoramento, que é o 2220, que a gente precisa enviar. A terceira cartinha, nós precisamos enviar, que é o 2240, o ambiente de trabalho dos agentes nocivos. Dos agentes nocivos. Aí, a contabilidade ela tem que estar de olho nesse evento, porque ele não é um evento que foi enviado ou de responsabilidade da contabilidade, mas a contabilidade tem por obrigação ou ver, porque lá está dizendo aposentadoria especial, então isso quer dizer que isso vai refletir lá em nossa contabilidade na arrecadação. Então, ou seja, a folha de pagamento ela está relacionada, não vou falar nem diretamente ao evento 2240. Sim. Porque lá vai me dizer se eu vou contribuir ou não. Ou seja, as informações trabalhistas previdenciárias elas estão relacionadas diretamente à saúde e segurança do trabalho, porque dependendo daquela função do agente nocivo que aquele funcionário tem, a gente vai ter que gerar na contabilidade o adicional, né, do INSS 6%, como também a insalubridade mensalmente, a periculosidade. Então, ou seja, dependendo do como vocês tratam a saúde, segurança, o ambiente de trabalho, isso vai respingar diretamente nas obrigações trabalhistas e previdenciárias daquele cliente. Então, essa informação tem que estar muito bem sincronizadas, porque senão não adianta, as informações vão estar inconformes. E é isso que a fiscalização é um ponto importante. A fiscalização agora, ela não vai depender mais de alguém chegar lá na sua empresa. Claro. É tempo real. Então, eu falo, olha só, se existe um evento de admissão, consequentemente, existe 2 eventos de saúde e segurança do trabalho, que é o 2220 e o 2240. E dependendo de como esses 2 eventos são enviados, isso vai mudar a configuração. Refletir totalmente. Então, ou seja, essas informações precisam ser enviadas de forma tempestiva, dentro dos seus prazos, e a contabilidade verificar, porque senão isso vai dar um problemão. E outra, eu falo direto para os clientes, o problema não vai vir daqui 1 mês, 2 meses, isso demora para acontecer. E quando vem, o passivo é muito grande. E às vezes a empresa não tem capital suficiente para resolver. Para bancar esse passivo de uma vez só, né? Exatamente. Pois é. Nos deixa muito satisfeito, às vezes, na empresa, no dia a dia, quando alguém liga e fala assim, olha, o meu contador pediu e solicitou
que para mim contratar, a minha empresa é nova, que para mim contratar, eu preciso elaborar os documentos de saúde e de segurança do trabalho. Eu falo, ó, então essa contabilidade está sabendo o que está fazendo, né? Porque é exatamente isso que você falou. Tem uma consequência, tem um desdobramento enorme na contratação. E aí eu vou antecipar um pouco mais, já aí, e falar de um evento interessante que você está falando do 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. E existe uma resistência muito grande do empregador de fazer os exames complementares para algum tipo de risco, de algumas funções específicas, né? Então, quando a gente vai falar de um operador de uma máquina, a gente sabe que esse operador tem uma exposição ao ruído. E existe na norma um exame específico para você monitorar essa exposição, que é a audiometria. Então, falou, mas tem ruído? Tem. Então, a senhora tem que fazer, além da consulta ocupacional, ou mais algum outro tipo de exame, mas a audiometria a senhora tem que fazer. Mas por quê? Porque, imagine a senhora, eu sempre cito esse exemplo, que a senhora contrata alguém que já tem uma perda auditiva. E a senhora coloca esse funcionário para exacerbar essa perda auditiva, porque ele vai continuar trabalhando com ruído. E lá na frente, quando essa doença chegar em níveis já de falta de controle, o que é que ele vai alegar? Que ele adquiriu aqui na sua empresa. Então, você tem a oportunidade na admissão de cessar essa possibilidade. Ou seja, se eu vou contratar numa área que eu tenho essa fonte de ruído e que ele já tem algum problema de perda auditiva, eu vou chegar para ele, vou falar, olha, fulano, para essa função, a gente não tem como lhe contratar, porque você já tem uma perda auditiva e tal. Esse é um exame simples, barato, e que pode trazer um ganho lá na frente para a empresa que não tem mais tamanho. Mas ainda há um pouco de resistência. Hoje melhorou com o e-social, as pessoas estão fazendo mais os exames, estão aceitando a fazer, mas ainda há uma certa resistência. Então, por isso que eu quero reforçar a sua fala de que é importantíssimo a saber contratar, né? O processo de contratação, né, Lucas? E assim, você falou um tema importante e eu vou falar assim, eu entendo, toda vez que existe um problema, eu preciso entender os dois lados da moeda. Eu acredito que o primeiro lado da moeda, que são os empresários, muitas vezes eles deixam de fazer por falta de conhecimento e às vezes porque não querem fazer. Mas eu acredito que quando a Saúde e Segurança do Trabalho, aquela empresa que é responsável por elaborar os documentos, ele consegue, eu falo direto assim, não vamos conversar com o cliente para dizer quais são as multas. Vamos dizer, como o senhor acabou de dar um exemplo, qual a importância disso, desses exames para a saúde da empresa dele, ou seja, ele consegue não contratar ou não um funcionário com os riscos iminentes. Então, às vezes, aí eu vou dar um exemplo de uma situação. Muitas das vezes, Tadeu, eu tive que ler o PCMSO e o PGR dos meus clientes. Por quê? Porque às vezes eles não entendem. Eles, por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora. Você falou assim: ó, a contabilidade pediu para fazer os exames. Aí você fala: não, tudo bem, eu vou fazer os exames, vou fazer os laudos, e aí pronto. Ele pega, você prepara o documento, manda lá em PDF para ele, ou impresso, ele bota na gaveta. E ele não sabe a importância que aquele conteúdo tem. Então, muitas vezes eu falei: ó, vamos ler o PCMSO? Aqui na página 22 e 23, observe que quando você vai mandar fazer um exame admissional de um funcionário, periódico ou de retorno, existe um checklist de relação de exames. E esses exames você não pode deixar de fazer. Mas, Lucas, mas por quê? Você sabe por quê? Porque não adianta nada você fazer um exame e não fazer os complementares. Juridicamente, esse ASO, ele pode até perder validade jurídica, porque você não observou primeiro os documentos no qual que o seu técnico, né, e o habilitado preparou, como também você não observou essas informações. E aí, como é que você vai alegar que como você disse, que esse funcionário já veio doente ou já veio com algum problema? Exato. Então, o importante também, Tadeu, é que as empresas de saúde e segurança leiam, quando for entregar esse documento, leiam para os empresários o que aquele documento está dizendo. Olha, o PCMSO vai justamente regular, vai dizer que tipo de exame e com que regularidade. Verdade. Eu já tive exemplos, por exemplo, de clientes que fez exames periódicos durante um ano, mas lá no PCMSO está dizendo que é 2 anos.
por apenas ver na internet, que lá na internet está dizendo que o exame tem que ser periódico, tem que ser feito em um ano, só que no seu PCM só está dizendo lá, essa função determinada é daqui a 2 anos. Então, às vezes, você deixa de observar o seu documento específico, particular da sua empresa, e esquece de fazer isso. E os exames complementares, para mim, ele é mais importante. Porque você falou, você vai minimizar os riscos que você pode ter juridicamente com aquele funcionário que vai alegar uma coisa que, na verdade, não tinha que se alegar. Mas, na dúvida, o empresário sempre é penalizado. Concorda comigo? Concordo. Concordo. E acho que isso tem levado muito as empresas partirem para o que nós chamamos hoje de gestão de SST. Hoje cresceu muito. Aí, antes de 2020, por aí, poucas empresas, as empresas maiores, uma indústria, já se tinha, né, as grandes indústrias já tinham uma gestão, mesmo pela obrigação de ter CIPA, de ter SESMIT e tal. Mas hoje a gente já percebe empresa pequena, fala assim, não, eu quero uma mensalidade aí, são valores que as empresas cobram hoje, que não são valores para ser de acordo ao tamanho, à complexidade, mas eu quero um acompanhamento. Eu quero lá uma visita a cada 3 meses, eu quero um acompanhamento em relação, e aí é um tema muito interessante, que é a questão do uso de EPI, né? E eu sempre digo ao empresário, olha, o EPI é um equipamento de proteção individual que pode lhe salvar de tanta arapuca, né? Porque qualquer processo na Justiça do Trabalho, se você tem a exigência de utilizar e você não utiliza, você vai perder, não tem como você não perder. Como não só o uso, mas o treinamento, né? A fiscalização, a ficha de EPI. Então, você termina tendo uma série de documentos e de ferramentas para executar que termina sendo uma gestão, como nós temos uma gestão administrativa, uma gestão financeira dentro da empresa, você tem a gestão de SST. Em níveis diferentes, claro, depende da complexidade, do tamanho daquela empresa, né? Mas isso vem crescendo no seu dia a dia. Mas vamos voltar aqui à questão dos 2 eventos. Então, nós estamos falando aí dos 2 eventos, 2220 e o 2240. Nós estamos falando do monitoramento da saúde do trabalhador e nós estamos falando dos agentes nocivos, da identificação dos agentes que ele está exposto. E lógico que um evento tem a ver com o outro. Porque no momento em que eu levanto o 2240 e acho lá quais os agentes que eles estão nocivos, é esses agentes nocivos que eles estão expostos que vai gerar os exames complementares. Perfeito? Perfeito. Então, um está atrelado ao outro. E, de certa forma, você tem também aí a CAT, que eu acho que é o 2210, né? Também que tá presente também, não é um evento assim tão que está presente tanto no dia a dia, porque depende de ocorrer um fato, mas esses 2 eventos, 2240 e 2220, são os eventos no dia a dia que a gente está habituado a estar trabalhando com eles. E no monitoramento da saúde do trabalhador, a gente tem aí os 3 ASOS, que na verdade é o monitoramento, os atestados de saúde ocupacional, né? Que é o admissional e o periódico. E a gente vê muito ainda as empresas fazendo o admissional e o demissional. E o periódico há uma resistência de se fazer. Fala um pouco aí, Lucas, da importância também de estar atento aos periódicos. Isso aí eu acho que é um problema crônico dentro do ambiente empresarial, porque, como o senhor acabou de falar, era um documento, uma mentira contada várias vezes, acabou virando uma verdade. E para você desengessar essa obrigação do cliente, principalmente as empresas antigas que nunca fizeram a resistência de fazer. Só que isso vai virar uma bola de neve para esses empresários daqui a alguns anos, quando as fiscalizações começarem a se tornarem contundentes. Porque é o seguinte, os exames periódicos, como o senhor Cabo falou, não são só os periódicos. Existe o do retorno do trabalho, que muitos negligenciam, o da mudança de função, quando o ambiente é trocado. Então, assim, tem muitos
empresas que negligenciam isso leva a um grande problema. Então, assim, não é só fazer o exame. Aí, outra coisa, um detalhe bem importante: não é só fazer o exame admissional. É fazer o exame admissional, conferir se os exames complementares foram feitos de acordo com o seu PCMSO. E outro detalhe: essas informações elas precisam ser imputadas para o sistema do E-Social. Exato. Eu dou um exemplo, eu gosto de falar da cartinha. Eu falo assim: a mesma coisa, você procurar uma empresa profissional, fazer uma cartinha, botar lá um bilhetinho, um coração, tudo bonito, e você deixar em cima de sua mesa e não entregar para quem você quer. Ou seja, quem é que quer receber esse ASO? Os órgãos fiscalizadores. Então não adianta nada você fazer os exames, você preparar, você ter e você não imputar isso para o sistema, porque é no sistema que a fiscalização vai determinar se você está em conformidade ou não. Ou seja, os empresários eles precisam ter noção que precisa fazer o exame admissional antes do funcionário iniciar o trabalho, porque tem hora que o funcionário vai fazer daqui 15, 20 dias. Não sei se isso acontece com você. Acontece. Não acontece com o senhor. É, Os exames periódicos não são feitos com a regularidade que tem que ser é. feito. Os retornos quando há afastamento, né, superior a 30 dias. Então, tudo isso leva a um problema muito grande. E as empresas precisam ter consciência, e nós da contabilidade, não sei se você já teve a testemunha disso, mas nós enviamos. Nós mandamos um comunicado para o cliente lá: ó, você precisa fazer o exame admissional. O senhor falou de um assunto importante que é tão negligenciado, mas é tão simples fazer: a ficha de EPI. Eu falo, não é só você entregar o EPI, você precisa anotar, você precisa evidenciar que você enviou esse cliente, porque o funcionário, às vezes, eu não recebi. E aí, cadê sua prova? É, Se você não tiver uma câmera, se você não tiver testemunha, é, como é que você vai evidenciar que você entregou é, IPI é. no período adequado? Então não é, eu falo direto, não é só você fazer, é você fazer e você evidenciar para que futuramente você consiga provar de que você entregou os EPIs regulares, que você deu baixa naquele EPI, que você entregou novos EPIs com a regularidade, que os exames foram feitos da forma correta, e tudo isso é evidenciado dentro da plataforma do E-Social. Sem a informação do E-Social, você está sujeito. Ah, mas eu fiz. Tá, você fez, mas os órgãos fiscalizadores não enxergaram. Lá no âmbito deles, eles não viram. Então, Certo. você pode ser pego por omissão, por atraso do envio. É. Então, você pode ser. Então, assim, precisa entender que os saúde e segurança do trabalho, os eventos 2220, 2240, não é só fazer os ASOS, não é só fazer o LTCAT, não é só fazer o PCMSO. Essas informações precisam estar imputadas dentro do sistema do E-Social. Enviadas, né? Pois é, a gente tem um atendimento na nossa empresa e que você tem uma funcionária hoje específica só para fazer envio. Porque às vezes a empresa fala: não, minha empresa não tem movimento. É muito pouco. Quando você vai ver, tem. Algumas atividades têm muito movimento, né? A gente atende hotel. Então, hotel em beira de praia tem movimento. Você tem o período de verão, o período de inverno. Então, você tem movimento. As empresas que trabalham com transportadora, com caminhões, tudo tem movimento. De entra e sai. Comércio, algum tipo de comércio também. Supermercados, padarias, tem Supermercado, uma padaria, rotatividade. rotatividade enorme. Então, a Dinorá, que é a técnica que fica encarregada, ela passa o dia todo, de 7 da manhã às 18 horas ela passa, e às vezes até vai sábado, porque você tem um acidente de trabalho. Ah, não acontece, não. Nunca aconteceu, não vai acontecer um acidente de trabalho. Acontece. Acontece dia de sábado de manhã, às vezes acontece acidente de trajeto, você tem que emitir uma CAT, tem prazo. Então, a gente imagina que não vai ter, mas tem. E um detalhe, Tadeu, que eu preciso. É bom só fazer uma observação sobre a questão do CAT. É um mito falar que o CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, só é feito quando há afastamento de trabalho. Então, eu tento explicar aos clientes, orientar, que o CAT é todo acidente relacionado ao trabalho, seja com ou sem afastamento. Perfeito. Eu tenho clientes, por exemplo, eu tenho agora um caso, vou dar um exemplo, que o funcionário está solicitando 40 mil de indenização moral porque ele sofreu uma queimadura dentro do seu ambiente de trabalho, e aí na hora dentro das alegações do advogado do trabalhador, ele explicou que não foi evidenciado o CAT, e a empresa falou assim: mas eu não sabia. Não, mas espera aí. Você entrou em contato com a contabilidade para que ela direcione você para o pessoal
especialista, você entrou em contato com seu engenheiro de segurança, com seu técnico de segurança para que ele te oriente? Não. Então assim, às vezes as empresas precisam ter noção que o CAT, ele é feito toda vez que há um acidente de trabalho com ou sem afastamento do 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 trabalhador. trabalhador. Isso é importante, porque às vezes você não tem noção do dimensionamento do acidente inicial. Nós temos vários casos de que não tive nada, não teve nada, com 3 dias já está baixando o hospital. Já uma dor aparece aqui do acidente, já trouxe consequências que você imaginava que era um acidente simples, né? Então, qualquer alteração ou qualquer ato em que vá alterar o seu corpo, o mecanismo seu de trabalho, ou até mesmo de doença, porque nós temos a doença ocupacional, é também considerado um acidente, né? Então, é uma intoxicação por uma poeira, uma asma, tudo isso são manifestações que podem estar sendo indicado por um acidente de trabalho. Então, isso é importante, a gente está chamando sempre a atenção de que recorra. A gente tem também, a Dinorá fica encarregada das CAT, toda semana tem CAT, a gente pensa que não tem, toda semana tem CAT, entendeu? E aí, CAT lá é assim, para tudo e vai fazer a CAT. Porque os prazos são muito perversos. Muito perverso. O prazo, por exemplo, o óbito, uma situação complicada, você tem que enviar no mesmo dia. O outro, o afastamento que não tem óbito, é um dia útil seguinte. Então, é um prazo muito perverso para a gente cumprir essa legislação. Você tem que estar muito atento à área de recursos humanos para esses fatores, né? Então, acho que nós falamos aí muito bem aí, foi muito bem esclarecido em relação aos eventos, os 2240. Eu gosto sempre de fazer uma revisão assim, no que a gente já falou, é meu lado professor, que já fui. Nós falamos um pouco das 2 legislações, do tempo dele, que não é nada recente, é só uma questão de sistematização dentro da plataforma do E-Social, dos eventos, da importância na contratação de estar atento aos 2 eventos, 2240 e 2220, que na verdade eles estão entrelaçados, né? A atenção em relação ao monitoramento com os ASOS, dos exames complementares, né? Falamos também muito da importância da CAT, da atenção com a CAT, da aposentadoria especial, de estar sempre com o sistema do E-Social alimentado, porque, na verdade, o perfil previdenciário, o PPP, nada mais é do que um cruzamento entre agente nocivo e monitoramento. Para que eu gere PPP, eu tenho que ter a informação do 2240 e do 2220. Exatamente. É um cruzamento dos dois, né? Então, eu não gero PPP sem esses dois. E também não vou gerar PPP se a empresa não alimenta, né? E aí, Lucas, eu não sei, você deve estar sabendo disso, hoje o PPP, não sei se já está funcionando, já tem um dispositivo em que o próprio trabalhador ele tem acesso, né? Sim. Ele no aplicativo, ele tem acesso e está sendo informado. Na carteira digital. Na carteira digital. Então, é outra informação que você tem as informações praticamente em tempo real de tudo isso. Né? Que, na verdade, não é só o PPP. Todas as informações hoje que você imputa do trabalhador dentro do sistema da plataforma do E-Social, elas já estão automaticamente vinculadas à carteira de trabalho dele. Então, a partir do momento que você envia o exame a admissão do funcionário, você já vai ter acesso, o funcionário já vai ter acesso à carteira de trabalho, que desde 2009, 2019, a carteira física ela deixou de ser um documento que você precisa atualizar, porque as informações já são atualizadas dentro do portal do E-Social e atualiza a carteira de trabalho do funcionário. Então, quando você faz alteração de salário, alteração de função, já aconteceu uma situação muito engraçada. O cliente ligou para a gente, falou, eu quero fazer uma demissão do funcionário. E aí a gente enviou para o E-Social a informação de desligamento do funcionário, para quem te gere, né, a chave de saque e tudo mais. E aí o funcionário, ia ser demitido no final do dia, o funcionário já sabia, porque a carteira digital já estava lá, desligado. Então, o funcionário hoje, ele tem em tempo real todas as informações da relação de trabalho com aquele empregador. Então, ou seja, as informações são reais, as empresas precisam estar ligadas em tudo isso. E outra, não é só enviar.
Essas informações precisam estar precisas. Claro, Como o senhor falou, claro. o 2220 tem que estar ligado diretamente ao 2240 e o 2220 do 2240 está diretamente ligados à questão dos eventos periódicos, que são as informações de folha. Isso interfere no pagamento do funcionário e na contribuição previdenciária daquele, caso, Claro. né, tenha alguma questão especial. Agora, do ponto de vista, Lucas, prático, conta pra gente, eu vou até contar uma para inaugurar alguns acontecimentos no dia a dia, por conta dessas falta de atenção. Às vezes até no dia a dia, a preocupação do empresário está em contas a pagar, material para comprar, insumo para estar resolvendo. E eu tenho uma cliente que ela chegou um dia lá meio desesperada, porque ela foi adiando a contratação de um funcionário trabalhando, e ela, vou contratar hoje, vou contratar amanhã. E nesse intervalo, esse funcionário foi fazer uma viagem para ela comprar umas peças de um trator. E na volta, virou o caminhão e ficou tetraplégico nesse acidente. E agora? Né? É o desespero dessa mulher. Então, fala para a gente, teve alguns exemplos com você já, de algum cliente que já chegou, né, em situações assim, poxa, por que eu deixei esse trabalhador e não registrei logo ele em tempo, no momento realmente real do início do trabalho dele, e hoje eu estou vivendo aqui com essas consequências de ter negligenciado inicialmente esse tipo de trabalho. Sim, tem muito. Principalmente a gente tenta. É um do segundo mito. O primeiro mito que a gente conversou são os exames periódicos. E o segundo mito que tem é achar que o contrato de experiência tem que ser fora da carteira. Então, inclusive, Tadeu, quando a gente recebe um novo cliente, tanto uma empresa nova, ele está constituindo a empresa agora, quanto vindo nossos clientes, nós temos uma instrução e procedimento que eu deixo muito claro. Inclusive, tem um termo falando sobre isso. Contrato de experiência precisa ser registrado em carteira e recolhido todos os seus impostos. Então, assim, existem sim casos, e assim, só que a gente consegue corrigir, consegue admitir, só que essa empresa ela vai estar suscetível a milhares e centenas de multa. Multa por admitir fora do prazo, recolhimento de fundo de garantia de INSS fora do prazo, aí toma multa, aí você não fez o exame, aí o funcionário já está doente, não fez o exame admissional, o funcionário não fez os exames complementares, não tem o evento 2240, 2220. Então, assim, você consegue realizar, mas existe uma cascata de não conformidades que leva o cliente a tomar milhares de multas fiscais pelo não cumprimento de uma coisa tão simples. Porque hoje admitir com a era digital é muito simples. Simples, Você manda a documentação hoje através de forma digital, não precisa mais você ir mandar para a contabilidade, tem e-mail, tem o WhatsApp, tem vários meios de comunicação que você pode mandar a documentação para o cliente. Então, assim, acontece. Outro exemplo também muito comum é o funcionário, quando ele vai se aposentar, ele consegue, através de outras formas, a aposentadoria especial e o INSS intima a empresa porque ele não fez o recolhimento dos últimos 5 anos previdenciário. Então, assim, acontece diversos casos em relação a isso e muitas das vezes, aí uma coisa que eu sempre bato em relação, não é só as informações ser enviadas, elas precisam ser sincronizadas. O funcionário conseguiu o direito, certo? Através da lei da aposentadoria especial, mas o 2240 estava dizendo que ele não tinha direito, não fazia o recolhimento especial da Previdência, e aí depois o INSS, a Previdência Social, intima a empresa e tem que corrigir tudo, tem que recolher os tributos com juros e com multa, e começa uma cascata, uma bola de neve que não tem fim. Poxa, muito, muito esclarecedor. Eu vou afunilando aqui, Lucas, para uma questão, eu acho que em off aqui nós já falamos, da exigência. Quais as empresas têm exigido? Porque às vezes você chega lá e diz, não, mas minha empresa é pequenininha, eu só tenho um funcionário, eu não preciso fazer isso. Isso é para coisa de empresa grande. Toda empresa que tenha um funcionário, ela precisa estar regulamentada dentro do processo. Sim, isso acho que é uma coisa que a gente tem que ficar explicando e parece que eles falam assim: "Ah, vocês ficam a favor ao governo". Na verdade não, nós estamos apenas aplicando as leis. Na verdade, todos os empregadores que têm funcionários, eles têm, de uma forma ou de outra, a obrigatoriedade de atender à saúde e segurança do trabalho. Então, assim, você é MEI,
dependendo do risco que você tem, risco 1, risco 2, 3 ou 4, você está obrigado a preparar alguns documentos. Lógico que empresas de ME e EPP, existe alguns tratamentos diferenciados, mas aí como o senhor falou, só que quando a gente vai ler a lei, a gente vai afunilando, fala assim, mas está dispensado para quem não tem risco. Aí eu te pergunto, qual é a empresa hoje no Brasil que não tem um risco químico, físico, biológico, ergonômico da empresa? Quem é que vai validar que aquela empresa, aquele funcionário não corre nenhum tipo de risco? Então, assim, quando você chega mesmo na prática, é muito difícil você conceder a uma Escapulir. escapulir de um risco. Então, ou seja, todas as empresas precisam estar atentas à saúde e segurança. Então, lógico que existe sim dispositivos na lei, ME e EPP, que não tem riscos eminentes, que risco 1 e 2, dispensado de alguns documentos, como talvez o PCMSO, o PGR, mas isso são em situações específicas onde você não encontra. Claro. Então, e aí vem um detalhe, de você se preparar, de você procurar uma empresa especializada para você ver, olha, eu tenho risco, quais são os documentos, o que eu preciso enviar para o E-Social. Então, essa informação ela é muito importante. Ou seja, como o senhor disse como professor, todas as empresas precisam cumprir as obrigações de saúde e segurança do trabalho. E todas as empresas com empregados precisam de um especialista em saúde e segurança para dizer, você está dispensado ou você não está dispensado. Eu acho bem importante isso. Perfeito. Olha, gente, eu fiquei extremamente grato com a sua presença, acho que foi muito esclarecedor, foram assuntos que estão em pauta no dia a dia, né, nas empresas, e a gente sente, eu atuo aí há 20 anos na área de segurança do trabalho, e a gente percebe que esses últimos 5 anos aí, nós estamos falando de 2020, né, porque o E-Social entra, mas não entra, é a partir de amanhã, a partir de tal mês e tal, mas de lá para cá muita coisa mudou, muitas empresas realmente se organizaram, e a gente vê essa preocupação já maior, e tem muita empresa ainda que precisa se organizar. Eu não tenho esse número estatístico, mas a gente percebe que ainda tem muita empresa que tem ausência de documentos, não elaborou, mas a grande maioria já vai aí com tudo. Eu queria agradecer muito a sua presença, Lucas, por o seu esclarecimento, e deixar você à vontade para as considerações finais. Não, primeiro é também agradecer você por essa oportunidade. Você sabe que eu aprendo demais com você, Que é isso. entendeu? Então a gente tenta. E um detalhe importante que eu não consegui acabar explicando, agora no dia 3 de julho, saiu uma portaria do Ministério do Trabalho padronizando muitas multas. Não sei se o senhor acompanhou sobre essa portaria. Não vi ainda, mas já vi A portaria 1131, que ela padronizou e simplificou algumas multas. Então, assim, empresários, por favor, se regularizem, porque a Arapuca já está sendo feita. Então, eles já estão. Então, assim, primeiro veio a plataforma do E-Social para unificar essas informações trabalhistas, previdenciárias, saúde e segurança. Aí eles já criaram o DET, que é uma informação importante, que é o domicílio tributário trabalhista, ou seja, os autos de infrações vão chegar por lá, então não tem nada mais físico, tudo está na era de responsabilidade fiscal. Então, ou seja, você já unificou as informações em um ambiente, você já preparou o ambiente de comunicação digital dos órgãos fiscalizadores para os empresários e de vice-versa, e agora eles já tinham muitos pontos que estavam ainda em dúvida sobre multas, e eles agora já padronizou as multas. Então, ele já tem as informações, já tem a forma de comunicação e já tem as multas já estavam estabelecidas, mas eles melhoraram essa padronização. Então, todo o processo. Então, assim, empresários, cuide das suas empresas, cuide de saúde e segurança do trabalho. Essa informação não é só para você não pagar ou pagar a multa, é até para que você aumente o capital da sua empresa, pessoal, porque isso vai te ajudar aos seus empregados se sentirem importantes, você não seguros, né? Seguros, você não acordar de manhã com um acidente de trabalho por uma falta de EPI, certo? Um óbito por uma falta de EPI, uma intimação, notificação por uma falta de um evento, de um exame admissional, de um evento de um ambiente de trabalho, de um CAT. Então, se especialize, procure empresas habilitadas. Não é qualquer empresa.
empresas habilitadas que estejam preparadas para enviar e transformar sua empresa em uma conformidade fiscal. Então, obrigado por tudo. Obrigado a você. Muito obrigado Espero mesmo. que ajude. Muito, ajudou muito.